vocês já mandaram um mapa para mim a respeito da África sob o ponto de vista da sua divisão política. Beleza. Foi lindo. Repito, agora gravando, foi lindo o trabalho que vocês fizeram de cartografia. Aqueles que fizeram, inclusive, no caderno, que a gente sabe que é mais difícil, no sulfite, que a gente sabe que é mais difícil, vocês estão de parabéns. Sinceramente, eu fiquei até emocionado com a qualidade do trabalho de vocês. E agora, nós vamos partir para a análise da África no seu posicionamento astronômico, no seu relevo, e aos poucos nós vamos dominando todo o processo aí. Então, depois vem hidrografia, clima, vegetação, economia, população, aspectos geopolíticos, tá? Esse professor é muita coisa. Sim, mas essa matéria, em tese, é do segundo bimestre. Nós não fizemos nem a prova do primeiro ainda e já estamos entrando na matéria do segundo. Né? Então, vocês estão de parabéns, até pelo andamento da matéria também. Eu estou, sinceramente, muito feliz com vocês. Estão demonstrando muita maturidade. Vamos começar? Olha aqui, ó. O quadro natural africano. Então, começa lá na página 261. Né? Vocês que são alunos maravilhosos, que têm seu caderno aí certinho, página 261. Né? Por falar em caderno certinho, seria tão bom se alguns alunos mandassem os exercícios para mim, né? Porque uma coisa que eu estou notando, estão sempre os mesmos mandando a lição, né? Tem aluno que por enquanto não mandou nada ainda, não mandou resumo, não mandou mapa, não mandou exercícios. Isso dói tanto na minha alma, se vocês soubessem, eu nem durmo, né? Então, peço que mandem essas lições. Bom, vamos começar olhando a África enquanto parte de um conjunto que nós chamamos de velho mundo. Olha que interessante. Velho mundo. Essa visão de velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo, claro que é uma visão eurocêntrica, né? Uma visão eurocêntrica. Então, o velho mundo é composto pela Europa, pela Ásia, e continua aqui, né? E pela África. O novo mundo é a América e o novíssimo mundo é a Oceania, que está por lá de cá. Muito bem. O continente africano, ele tem alguns limites aqui para a gente pensar um pouco, né? Algumas fronteiras aqui para nós pensarmos. Então, aqui, ó, o Estreito de Gibraltar, tá? O Mar Mediterrâneo, todinho aqui, certo? Aqui, ó, nós temos o Canal de Suez, que é um canal artificial, né? Feito pelo homem, né? O Canal de Suez, construído pelo francês Lesseps, lá no século XIX. Aí nós temos aqui o Mar Vermelho, o Estreito de Aden, né? O Estreito de Oman, como alguns preferirem, o Golfo de Aden. Do lado de cá, o Oceano Índico e do lado de cá, o Oceano Atlântico. Professor, você está apresentando? Então, eu espera aí que eu tenho que apresentar. Eu vou repetir tudo isso que eu falei, tá, pessoal? Obrigado. Vocês que são jovens e estão atentos, perceberam que eu estou aqui como um palerma, como um trouxa falando, mas um trouxa consciente da sua condição, né? Então, obrigado, muito obrigado quem avisou aí. Vamos apagar tudo isso aqui que eu falei até agora. Estamos na página 261, mais ou menos. Vocês acham que não tem esse mapa, né? Eu estou usando ele só para falar, para começar a localizar a África, tá bom? Então, de novo, hein? Parte do Velho Mundo, olha aqui, ó. Europa, aí a partir dos Montes Urais, aqui, ó, a Ásia, parte do Velho Mundo, e a África, tá? E aqui há o continente africano, que é o nosso alvo, né? Que é o nosso foco, que é onde nós vamos colocar a nossa lupa para poder dominar as questões ligadas ao continente africano.
Porque a nossa visão de África é uma visão muito Discovery Channel, né? Muito Net Geo. Tá? Para a gente na África, em qualquer lugar, no meio do deserto do Saara, vai ter macaco, né? Na África do Sul vai ter leão. Então, a gente precisa ficar mais de olho, né? Colocar mais a nossa lupa para olhar isso aí. Vamos pensar, então, os limites da África primeiro, né? Vamos delimitar o nosso objeto de trabalho. Ó, a África faz limite com a Europa aqui pelo Estreito de Gibraltar, recebe esse nome em homenagem ao general árabe que fez essa travessia e conquistou a Espanha, Jibr al-Tariq. Depois o Mar Mediterrâneo. Depois, aqui, ó, o Canal de Suez, né? Canal construído pelo homem, os franceses construíram, para não ter que dar a volta na África toda. O Mar Vermelho, que se abriu para Moisés passar com a galera dele. Aqui, ó, o Estreito de Omã, o Golfo de Aden, o Oceano Índico e o Oceano Atlântico a oeste. Tá? Então, esses são os limites naturais do continente africano. Também é possível pensar em termos de regionalização, né, do continente africano. É um continente extremamente fácil de ser desenhado, né? Então, tem algumas regiões, aqui eu vou fazer com a caneta, tem algumas regiões que a gente pode delimitar, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, Argélia, Marrocos aqui, Saara Ocidental, Argélia, Tunísia, né? É a região do Maghreb. Maghreb é uma região da África branca, como a gente diz, né? Descendentes principalmente de árabes. Temos também uma outra África aqui saariana, né? Com a Líbia, Sudão e Sudão do Sul, e saheliana, né? A África nilótica, ó, a África nilótica, com o Egito e o Chad, tá? O chifre da África, Somália, Eritreia, Djibouti, Etiópia. Né? Aqui tem a República Malgache, né? Madagascar. E aqui teríamos umas ilhas, né? Ilhas Maldivas e tal, que são um destino turístico aí que o pessoal gosta muito. Aqui a África Oriental, a África do Rift Valley, né? Dos lagos africanos e tal. A África Ocidental, ou Bojo da África, tá? África Central, onde tem o Congo, e a África Ocidental, ou Sul-Ocidental, né? Onde tem Angola, Namíbia. E aqui embaixo a África Austral, África do Sul, Botsuana, Zimbábue, né? Então, essa é uma regionalização mínima que nós podemos aí fazer da África. Aqui tem ilhas, né? Tem Guiné-Bissau, Ilha da Madeira, tem umas ilhazinhas aqui, tá? Bem, então esse é o quadro que nós temos aí da regionalização africana, que às vezes tem uma divisão mais arbitrária, né? Tem uma divisão mais arbitrária. O pessoal às vezes divide em África branca e África negra, África saariana e África subsaariana. Pronto. Daqui para cima é África branca, daqui para baixo, África negra. Não é bem assim, né? Não é tão simples assim, até porque tem fortes contatos entre os dois lados aí. Bom, vamos dar uma olhada agora à posição astronômica da África, né? Ali a divisão política primeiro, né? Desculpa, foi o que vocês fizeram, o mapa que vocês fizeram, né? Com os pontos limítrofes lá da África, né, os pontos extremos da África, vocês puseram lá e tal. Então, são 53 países, diversas ilhas, né? Ilhas Seychelles, Ilhas Maldivas, Ilhas Comores, São Tomé e Príncipe, né? Então, 53 países, 30 milhões de quilômetros quadrados, 3 vezes e meia o Brasil.
É um continente realmente bastante grande, né? O grande problema é que, em termos naturais, ele é um continente que vocês estão vendo, não tem muitos portos naturais, né? O continente é bem liso, né? Não tem muitas reentrâncias. Um outro problema é que, por ser um continente bastante antigo geologicamente, ele tem um desgaste grande por abrasão marinha. Então, as costas aí litorâneas são muito elevadas, o que dificulta o embarque, o desembarque. Tá? Também tem dois grandes desertos, o deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, 9 milhões de quilômetros quadrados, né, do tamanho dos Estados Unidos. Aqui embaixo tem o deserto de Kalahari. Aqui tem uma costa horrorosa, que é chamada de Costa do Esqueleto, na Namíbia, né? Tanto pelos esqueletos de navios, quanto pelos esqueletos de animais, de focas, de tudo que tem aqui. Temos aqui no meio uma floresta, a floresta equatorial africana, tá? O Rift Valley, então, uma zona de divisão aqui do continente, né, que está se abrindo. Isso tudo dificulta as comunicações internas, dificulta as comunicações externas, né, a navegação de cabotagem, de porto em porto. A logística aqui do continente africano é super complicada, né? Por isso, nós temos aí zonas de isolamento por conta da natureza e também por conta de brigas políticas, enfim. Né? Também o fato da África sempre ser um exportador, né? Nós não temos o desenvolvimento de um mercado interno nos países africanos. Tudo isso vai travando o desenvolvimento da África, né? Vai tornando esse desenvolvimento mais difícil. Tá? Algumas paisagens aí para a gente ver, né? Olha que bonito. Tá? Então, aqui, ó, só para. Aqui é o Cabo da Boa Esperança, né? Lá na África do Sul, Cabo da Boa Esperança, deserto do Saara, o Monte Kilimanjaro, que é o ponto culminante da África, a savana africana, com as nossas irmãzinhas, as girafas. Você sabe que a girafa é o animal mais silencioso que existe, né? Ele não emite som praticamente nenhum, porque por causa do tamanho do seu pescoço, as cordas vocais são atrofiadas, né? Então ele não emite sons, né? Praticamente. Aqui, sim, né? A posição astronômica do continente africano. Notem, notem, por favor, que a África tem uma grande extensão, vou falar grande desse jeito de novo, uma grande extensão no sentido norte-sul. A África todinha aqui, né? Deixa eu destacar ela aqui. E aí nós vamos dar uma olhada que a África ela é cortada mais ou menos no meio do seu território, mais ou menos no meio do seu território, pelo Equador. Ó. Então, metade quase do seu território no hemisfério norte, metade no hemisfério sul. Tá? Então, uma grande extensão no sentido longitudinal. Ela é cortada pelos dois trópicos, o mesmo trópico que passa por São Paulo, passa lá pela África do Sul, e o trópico de Capricórnio, e o trópico de Câncer lá na África do Norte. E também ela é cortada pelo meridiano de Greenwich, tá? Cortada aqui, cortada aí pelo meridiano de Greenwich. E por que isso é importante? Porque, como ela é cortada por muitos paralelos, é absolutamente aceitável, né? É de se esperar que a África tenha uma grande variedade climática, porque vocês sabem que quanto maior a latitude, quer dizer, quanto maior a distância do Equador, que é a latitude, maior também é a diversidade climática. E, por consequência, maior a diversidade botânica, porque vocês sabem, a vegetação acompanha o clima. Vou repetir, a vegetação acompanha o clima. Então, ó,
Essa zona toda aqui do meio, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, é a zona intertropical. Aqui para cima, ó, zona temperada norte, zona temperada sul. Tá? Então você vai encontrar, por exemplo, aqui no extremo sul da África, tem pinguim, tem leão marinho, tem uns bichos meio associados a clima frio, sabe? Né? E depois você vai. Por isso que a gente diz que a África é. Ó, presta atenção nesse conceito, por favor. Nós dizemos que a África é um continente espelhado. Guardem esse conceito. Eu vou até sair um pouquinho aqui, em nome de Jesus, né? A gente sempre faz tudo em nome de Jesus, né, pessoal? Vai, aqui. Então, em nome de Jesus, ó, eu vou escrever aqui com uma canetinha branca. Né? Vou escrever fora. Né? Bom, a intenção é boa, né? Só não estou conseguindo fazer. Ih, PowerPoint não está respondendo. Bom, aí PowerPoint responde. Ô, diabo. Não quer responder. Eu só queria escrever que ele é um continente espelhado, tá? Mais nada. Continente espelhado. Escrevam aí em algum lugar, né? Você que está no banheiro agora, fazendo suas necessidades enquanto assiste aula, por favor, faz assim no espelho e escreve com o dedo continente espelhado. Todos os fenômenos que acontecem ao norte do Equador climáticos, né, se repetem na mesma ordem que os fenômenos que acontecem ao sul do Equador, tá? Então isso é importante lembrar, continente espelhado. Então, cadê? Amarelo não adianta para mim. Eu quero preto. Pronto. Tá? Então, vamos dar uma olhada nisso. Aqui está o Equador, né, que nós vimos. Ó. Aqui está o Equador. Então, uma parte no hemisfério norte, uma parte no hemisfério sul. Aqui está o meridiano de Greenwich, né? Então, astronomicamente, uma parte no hemisfério ocidental, uma parte no hemisfério oriental. Olha que coisa maluca que é esse continente africano. Aqui ao norte, ó, bem ao norte, nós temos floresta equatorial. Aqui, floresta equatorial. Depois nós temos savana. Depois nós temos savana. Depois nós temos deserto de Kalahari. Aqui nós temos deserto do Saara. Aqui nós temos clima tropical mediterrâneo. Aqui, clima tropical mediterrâneo. Tá? Então, há uma repetição dos fenômenos climáticos e também, né, dos biomas ao norte e ao sul. Tá? O que acontece para o norte tem que ser o correspondente ao sul, mais ou menos na mesma sucessão. Tá? Isso é importante que vocês se lembrem. Então, a África é um continente muito louco, que se você parar para olhar a posição dela em termos desses paralelos e meridianos, tem território na África, no hemisfério norte-ocidental, no hemisfério norte-oriental, no hemisfério sul-ocidental, opa, aqui não tem. Te peguei. E no hemisfério sul-oriental, aqui tem, aqui não tem. Então ela tem terra em 3 hemisférios, né? 3 hemisférios. Ok? Bem, vamos para frente. Quanto ao relevo, o relevo africano, ele é um relevo antigo, ele é um relevo desgastado, é um relevo que sofreu forte corrosão pelos agentes externos, os agentes epirogenéticos, né? A erosão, etc., ao longo do tempo. Tá? Então, na África, você não vai ter grandes montanhas. O ponto mais alto é o Kilimanjaro, né? Porque os movimentos epirogenéticos, que vão desgastando o relevo, são mais intensos do que os movimentos orogenéticos, que vão formando o relevo. Tá? Então, o relevo vai se rebaixando. O relevo vai se rebaixando. Tá? Lembrem sempre falando em agentes erosivos, né? A água, o vento, o sol, são agentes erosivos.
Lembrem do poema do cume, né? Subi no cume e o sol no cume ardia, né? Desci do cume, pois no cume o vento batia. Ao descer pela encosta do cume, começou a chover e a água no cume molhava. Então, procurem lembrar, os agentes externos são mais intensos do que os agentes internos de relevo lá na África. Assim, nós vamos ter, olha, basicamente, planaltos e planícies, né? Quase não temos pontos mais elevados. Isso aqui é um mapa hipossométrico, né? Lá da África. Então, essa parte aqui mais escura são planaltos já bastante desgastados, dobramentos antigos, né? Aqui tem uma cadeia montanhosa, a cadeia do Atlas, que impede a passagem de massas de ar úmida para o interior aí do deserto do Saara, né, para o interior do continente, formando o deserto do Saara. Aqui também tem, né? Aqui tem a cadeia montanhosa do Dragão, né? Drakensberg, tem umas coisas aqui. Tem o Monte Kilimanjaro, planalto dos Grandes Lagos Africanos. Aqui, ó, o Monte Kilimanjaro fica aqui, né? O ponto mais alto lá da África. De resto, são planaltos desgastados, algumas planícies litorâneas, né, planícies aluviais, na verdade, formadas aí pela calha dos rios, e também, nós vamos ver mais para frente, o continente africano não tem muitos rios, né, tem uma pobreza hidrográfica bastante significativa, né, se você observar aqui, vamos adiantar um pouquinho, se você observar, a África tem poucos rios aqui, né, tem o Nilo aqui, os lagos africanos, né? O Lago Vitória, o Lago Tanganica e tal, tá? Mas aqui só tem um rio importante mesmo, que é o Rio Nilo, né? Tem aqui, ó, o Rio Congo, aqui o Limpopo, né? O Rio Níger, tá? Então são poucos grandes cursos hidrográficos que nós temos aí no continente africano. Hidrografia bastante pobre, o que também dificulta, né, a vida dessa turma que mora por aí. Então, a cadeia do Atlas aqui em cima, onde se destaca, né, a dificuldade das massas de ar para ultrapassar essa barreira. Então, por isso que não tem muita umidade aqui no Saara, né? O Monte Kilimanjaro, olha ele aqui, ó. Monte Kilimanjaro, né? Tem até um filme muito bonito dos anos 50, chamado As Neves do Kilimanjaro. Hoje em dia não daria para fazer, porque as neves do Kilimanjaro estão derretendo bastante, né? Elas estão recuando. Olha aqui, então, erosão, riqueza mineral, isso aqui seria bom para os países africanos, se não fosse tudo explorado por transnacionais, se não ficasse quase nada para os africanos. Eles exportam a maior parte desses produtos, os africanos exportam a maior parte desses produtos minerais e acabam importando produtos industrializados feitos com esses minerais, né? Os vagões que transportam os minérios para fora da África são fabricados no exterior, né? Então, planaltos com algumas montanhas. Aqui no Rift Valley, a abertura de uma fossa tectônica, né? Então, tem duas placas tectônicas, duas massas continentais se afastando, formando os lagos africanos, tá? Algumas áreas aqui, como eu falei agora há pouco, são os planaltos, tá? E as áreas em lilás são as maiores altitudes, né? Onde nós temos aí algumas montanhas, mas nada que se pareça com o Himalaia, né? Ou com os Andes, 5.000, 6.000, 8.000 metros, nada disso, tá? Nada disso. A hidrografia também nós vamos ver depois, né? Como eu já falei, marcada pela pobreza. Olha o Nilo aqui, ó. Nilo, né? Depois aqui o Níger, depois aqui o Congo, o Limpopo, né? Poucos rios. Poucos rios. Tá? Falei agora há pouco dessa cadeia montanhosa, a cadeia do Atlas. Do lado do Mediterrâneo ao norte chove, do lado sul não chove. Tá? É o que nós chamamos de barreira orográfica. Barreira orográfica. Porque impede
a passagem das massas de ar. Aqui no Brasil tem uma também, que é o Planalto da Borborema, lá no Nordeste, né? Então, no lado do litoral chove, é o clima mediterrâneo, e do lado do deserto do Saara, obviamente, não chove, né? Aqui. Então, de um lado, aqui em Ceuta, por sinal, Ceuta, sob o ponto de vista histórico, é muito importante, né? Porque em 1415 foi aqui que os portugueses começaram aí o périplo africano. Hoje em dia, a cidade de Ceuta pertence ao Marrocos, né? E chove, mas olha, tem até neve desse lado de cá, tá? Tem até neve. Agora, quando você olha o sul do Marrocos, o outro lado das montanhas, olha o que tem. Um deserto desgraçado, tá? Isso por conta da própria cadeia do Atlas, essa cadeia aqui, né, que segura as massas de ar, tá? Provocando do lado do Mediterrâneo as chuvas orográficas, ou chuvas de relevo, e provocando do lado aqui do lado do deserto, né, para o sul, a aridez. Tá? Lá no sul, lembra a ideia do continente espelhado? É a mesma coisa. Ó, no extremo norte, aqui, tem a cadeia do Atlas, no extremo sul, a cadeia de Drakensberg. Né? Essa cordilheira do Cabo, ou cadeia do Dragão, ou Drakensberg, tá? Ela acaba produzindo também uma, como eu vou dizer para vocês, uma divisão nesse mesmo jeito. Então, as massas de ar úmidas que vêm aqui de baixo, ó, úmidas e frias, né, que vêm lá da Antártida, os ventos catabáticos e tal, não conseguem ultrapassar a barreira aqui, a cadeia do Drakensberg. E aqui no meio, você tem o deserto da Namíbia. Só que aqui não, né? Você tem essa paisagem extremamente verdejante, tá? Ó, em língua Zulu é Ukalamba, Ukalamba, que significa barreira de lanças, por causa dos seus picos pontudos, né? Barreira de lanças. É, os Zulus, né, que você pensa. Um outro acidente importante, o Rift Valley. Então, são duas placas tectônicas que se afastam uma da outra. Ó, as placas tectônicas têm alguns movimentos possíveis, né? Movimento divergente, separação, convergente, união, e tangencial ou transformante, esfrega, esfrega. Pessoal, quando nós temos o afastamento de duas placas tectônicas, como acontece aqui, ó, o afastamento de duas placas tectônicas, aqui também, né? Hã? O que vai acontecer? Essa placa está vindo para cá, essa placa está vindo para cá. Aqui no meio vai se abrir a oportunidade que a natureza aproveita para acumular água, né? Então, nós temos aqui a formação dos lagos tectônicos do Rift Valley da África Oriental. Lagos extremamente profundos. Extremamente profundos. Né? Como, por exemplo, o Lago Nyassa, né? Ele tem mais de 1.000 metros de profundidade. O Lago Vitória, que dá origem ao Rio Nilo, o Lago Tanganica, né, onde você chega a encontrar até seres abissais, né, seres abissais, você acaba tendo aí essa ocorrência. Esse processo, daqui uns 3, 4 milhões de anos, vai acabar fazendo com que se forme um mar aqui. Né? A humanidade talvez não veja isso, né, mas vai se formar um mar por aqui. Tá? Aí, então, um mar entre o chifre da África, que vai virar uma ilha, né? A região ali onde é a Somália hoje em dia vai se separar do restante da África, do continente africano. Tá? O Monte Kilimanjaro, ó, não é tudo isso, né? Se você olhar o Everest, por exemplo, com 8.000, né? O Everest é 2 quilômetros mais alto do que o Kilimanjaro, né? Tá? Então, o que eu acho legal falar do Kilimanjaro é que aqui embaixo, ó, é um calor desgraçado, tá? Porque ele está muito pertinho do Equador, né? Então tem
o gnu aqui, né? Bicho aqui, né? Acho que são gnus, tá? E aqui em cima, no Kilimanjaro, tem neve. Portanto, a conclusão que a gente chega, só olhando aqui, ó, quanto maior a altitude, menor a temperatura, né? Por isso que em geografia a gente diz que a altitude compensa a latitude, ó. Latitude zero é o Equador. Mas como tem a altitude, né, tem menos moléculas gasosas, a temperatura cai, porque não tem como dispersar a energia solar sob a forma de calor. Né? E aí nós acabamos tendo frio lá em cima e calor aqui embaixo. Tá? Essa foto, como eu disse, também ela não corresponde muito à verdade, né? Porque essas neves aqui, elas já recuaram bastante, né? Essas geleiras aqui, com aquecimento global, elas recuaram, tá? Então, tá aí, ó, o Kilimanjaro, ou Montanha Branca, com neves eternas que já não são tão eternas, né? Que derreteram, né? Então, esse termo aí também não está muito correto, né? E aí o cume dele, olha aí, a poesia do cume, entre o Quênia e a Tanzânia, tá bom? Ponto mais alto da África. São 9h42, nós vamos já deixar essa parte aqui para o nosso próximo encontro. Vou pedir a vocês que, se possível, né, façam em casa a leitura, só a leitura desse trecho que nós estudamos hoje. A posição da África, só a leitura, olha que moleza. A posição geográfica, a divisão política, a posição astronômica e o relevo africano. E no próximo encontro quarta-feira, nós continuamos com a hidrografia e a vegetação. Tá bom? Bom final de semana e fique com Deus. Tchau, Pro. Bom final de semana também. Tchau.